Boa noite a todos. Meu nome é Márcia Castoldi, eu sou coordenadora dos cursos de Engenharia Química e de Produção do Senai CETICT e da pós-graduação em Segurança de Processos do Senai CETICT, e hoje nós vamos conversar com Alexandre Glitz, especialista em Segurança de Processos e Gestão de Riscos Industriais. Boa noite, Glitz. Podemos? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão nos escutando. Agradeço aqui com vocês a participação, agradeço o convite aí da Márcia para falar. Originalmente era sobre um incêndio que aconteceu recentemente, que depois eu vou abordar, mas daí eu propus um outro tema porque esse incêndio ainda ninguém abriu o jogo, né? Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer pelo chat, ou então levanta a mão. Levanta a mão, que daí o pessoal me avisa, eu não estou enxergando, exceto a minha tela. O pessoal me avisa e a gente pode fazer pergunta a hora que vocês quiserem. Eu tenho atuado já há algum tempo nessa área de riscos industriais. Atualmente eu presto consultoria para diferentes ramos industriais. Sou também um consultor técnico e instrutor certificado pelo CCPS para as questões relacionadas ao curso de segurança de processo baseado em risco, né? Eu coordeno uma série de encontros também do CCPS, Member Emérito e Fellow. Trabalhei 35 anos na Petrobras, 25 numa refinaria de petróleo, fui gerente corporativo, né? Isso aqui só para vocês terem uma ideia do meu background, né? Primeiro, fazer um disclaimer ali. Eu não sou especialista em tanque. Então, se vier pergunta complicada, eu me proponho que eu ponha vocês em contato com alguém que possa ajudar. Aí alguém pode pensar, pô, esse cara não é especialista em tanque, quer falar de tanque, né? Mas o que me motivou a fazer essa apresentação é compartilhar algumas informações de eventos que estão relacionados a tanques de armazenamento, né? E que chamaram a minha atenção ao longo da minha vida profissional e também em diferentes estudos de risco que eu tenho participado depois que eu encerrei minha fase com a Petrobras, né? Então, uma série de informações que voltam, assim, às pessoas, um conhecimento que está disponível, mas que nem sempre está no lugar correto, né? E eu quero iniciar com a citação aí do livro do Trevor Kletz. Por sinal, esse autor é genial, eu recomendo todos os livros dele. Eu acho que traduzido para o português só tem esse, o que houve de errado, mas ele tem uma série de livros, acho que são uns 20. A leitura é muito fácil, ele dá exemplos práticos, ele é sensacional. Eu sou um fã do Trevor Kletz já desde a década de 1980 do século passado. E ele tem um ponto lá no livro que ele diz bem assim: ó, nenhum item de equipamento está envolvido em mais acidentes do que os tanques de armazenamento, né? E daí ele discorre um pouco lá o porquê isso, né? E também de que, felizmente, são acidentes grandes, entretanto, eles não causam tanto ferimento, eles causam impacto ambiental muito grande, às vezes interrupção na produção, né? E eu achei interessante trazer isso, de que esse efetivamente é um equipamento que está envolvido em muitos acidentes, né? Que tipos de tanque que a gente normalmente tem, né? A gente tem tanques de teto flutuante, como esse aqui. O que é um tanque de teto flutuante? O teto flutua, né? Então, como o teto flutua, eu tenho uma menor vaporização, a vaporização fica na região do selo. A região do selo é essa entre o costado do tanque e o que flutua, a parte flutuante, né? O teto flutuante. Para garantir essa flutuação, existem diferentes metodologias. Nesse caso, essa fotografia aqui são caixas de flutuação, ou seja, uma chapa metálica que está em cima do líquido, né, do produto que está armazenado. No caso aqui, são tanques de petróleo bruto. E tem uma série de caixas de flutuação, que parece um cemitério visto de longe, né? Que são caixas efetivamente herméticas de chapa de aço que garantem, então, de que ele flutue assim como um navio, né? Então, essas aí são as caixas de flutuação. Bom, eu queria aí chamar a atenção de vocês sobre o que é isso, né? Essa fotografia foi tirada depois de uma chuva intensa. Então, isso é água acumulada no dique do tanque, tá? Depois a gente vai voltar a essa questão aí dessa água acumulada. Qual é que é o espaço-vapor? O espaço-vapor desse tipo de tanque é a região justamente entre, desculpem, a posição onde é que está o teto e o topo do tanque.
né? Então, a gente vê aqui de que o espaço vapor nesse primeiro tanque bem de frente aqui, ele é um espaço razoável. Já o tanque de fundo tem um espaço vapor maior, porque o teto está mais fácil dentro do tanque. Esse aqui, onde é que eu estou com essa seta, já é um tanque que está cheio, então o espaço de vapor é extremamente pequeno e às vezes é inexistente até, você, exceto se o tanque estiver muito baleado, você não acha explosividade na parte superior. Então, o espaço vapor varia de acordo com a situação do nível do produto do tanque, né? Já vou fazer uma pergunta para vocês pensarem e responder depois, né? O tanque pode flutuar? O que eu quero dizer? Esse tanque que está aí, eu tenho água dentro do dique do tanque, ele pode flutuar? Depois a gente vai discutir essa questão, tá? Tanques de teto fixo é outro tipo, é o mais utilizado na indústria como um todo, é o que a gente mais vê, né? Eles têm o quê? Eles têm um teto que cobre o tanque. Então, enquanto o outro está subindo e descendo o nível, aqui o nível sobe e desce, mas o teto é fixo, ele não mexe, né? Então, o que que acontece? O meu espaço de vapor é o espaço que eu tenho entre o nível do tanque, ou seja, qual é que é o nível interno do produto no tanque, e a cobertura dele, que é o teto do tanque. Isso aqui é o meu espaço vapor, então, nesse tipo de tanque, né? Então, como é que funciona um tanque de teto flutuante? Aqui a gente tem um dos tipos, tem vários tipos de flutuação, né? Esse aqui tem uma chapelaria dupla que forma espaço que vai permitir que ele suba e desça de acordo com com o nível do produto. Pode ter com caixa de flutuação, como aqueles que eu mostrei lá. Aqueles são interessantes que à medida que você vai caminhando em cima do teto do tanque, você vai sentindo que embaixo tem líquido, porque a chaparia é uma chapa que não é tão grossa assim, é uma chapa razoavelmente fina, 5, 6 milímetros, e você sente que você está caminhando em cima de um líquido, né? Mas é claro, você não está caminhando, você tem a chapa ali, né? E tem um outro tipo de tanque, que é o tanque com selo flutuante. O que é esse tanque? Esse tanque é um tanque de teto fixo que tem um selo que flutua dentro, né? Normalmente, esse tipo de tanque aqui é utilizado para produtos que tenham uma volatilidade alta e que não podem ter um risco maior de contaminação, por exemplo, com água da chuva ou com intempéries, né? Então, esse produto, esse tipo de tanque permite você reduzir a contaminação, você reduz, em função do selo, você reduz a vaporização, a perda de produto e também impacto ambiental. A mesma coisa, o mesmo conceito vale aqui para o tanque de teto flutuante. Você reduz a vaporização, você usa normalmente esse tipo de tanque em produto extremamente volátil, tipo gasolina, petróleo cru e assim por diante, né? Esses de teto selo flutuante, por exemplo, pode ser para metanol, MTBE, algum produto que se contaminado com água vá perder as suas características, né? O etanol já não é tanto o caso, porque ele é utilizado como combustível, ele tem, ele é o álcool hidratado que a gente utiliza no Brasil, então sempre ele vai ter um tanto de água, não pode ter demais, né? Senão ele também não funciona, né? Bom, e como é que eu distingo qual é que se esse aqui, por exemplo, for um tanque de selo flutuante, eu tenho o selo que está flutuando, como é que eu sei se esse tanque é de teto fixo ou de selo flutuante, né? Como é que olhando de fora a gente consegue distinguir? Esse tipo de tanque tem um vente em cima, ele tem uns respiradores bem avantajados. Então, essa é uma das maneiras da gente, olhando de fora, descobrir se dentro ele vai ter um selo flutuante ou não. Normalmente se nota, existem outros métodos construtivos, mas normalmente essa câmara de ventilação aí é uma câmara bastante avantajada e você vê facilmente olhando o tanque, né? Bom, eu chamei a atenção ainda há pouco sobre espaço vapor. Repetindo para quem chegou depois, fiquem à vontade aí de fazer pergunta no meio do caminho, podem levantar a mão, que a Márcia ou a Érica me avisam e a gente abre aí o espaço para fazer a pergunta, tá? Eu falei agora há pouco sobre espaço de vapor. Por que ele é importante, né? Ele é importante porque se eu estiver armazenando, conforme o tipo de produto que eu estou armazenando nesse tanque, eu posso ter inflamabilidade dele, né? Ele pode ser um produto volátil, eu vou ter eventualmente gases e vapores inflamáveis.
O que é a faixa de inflamabilidade, né? A faixa de inflamabilidade, suponha que eu tenha aqui no ar, em qualquer ambiente, pode ser o ambiente da sala, do quarto, o local onde é que vocês estão agora, eu posso ter 0%, vamos chamar aí de vapores de gasolina, só para usar um produto como exemplo. Normalmente, nos nossos ambientes, a gente está em 0% de gasolina. Mas eu também posso lacrar esse ambiente, ou fechar ele bem e injetar vapores de gasolina para ele. Eu vou chegar num ponto de injeção de vapores de gasolina de que eu vou começar a ter condensação de gasolina nas paredes. E isso vai mostrar o quê? Eu tenho 100% de vapores de gasolina e possivelmente zero de ar. Talvez não chegue bem a 100%, mas vai chegar próximo de 100% de vapores de gasolina, no nosso caso aqui, né? E o que vai definir a inflamabilidade ou não são esses dois limites, o limite inferior de inflamabilidade e o superior de inflamabilidade, né? E essas são características próprias, são características físicas física-químicas de cada produto. Se eu tenho uma concentração abaixo do limite, desculpe, antes disso eu queria chamar uma atenção de uma outra característica, né? Vamos continuar com a gasolina aqui, porque ela é bem conhecida. A gasolina não queima, tá? O que queima são os gases e vapores que emanam do líquido. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque o líquido está sendo aquecido, ele está emitindo já vapores na temperatura ambiente suficientes para, frente a uma fonte de ignição, pegar fogo. Mas existe uma faixa que a gente pode notar, se você olhar com assim, bastante cuidado, você vai ver que a chama está acima da superfície do líquido. Então, essa é uma primeira questão que a gente tem que ter bem em mente, né? O segundo ponto, né? Se eu tenho uma concentração abaixo do limite inferior de inflamabilidade, essa mistura é pobre. O que quer dizer uma mistura pobre? Eu tenho muito ar e pouco combustível. Tá? Aí eu posso ter fonte de ignição e etc. Tal, eu não vou ter chama nessa situação. Já no outro caso, o extremo do outro lado, a mistura é muito rica. O que quer dizer isso, né? A mistura muito rica quer dizer que eu tenho muito combustível e pouco ar. Então, lembrando aí do triângulo do fogo, eu preciso ter ar, preciso ter uma fonte de ignição, preciso ter água que queime, né? Então, aqui eu tenho muito pouco ar para fazer com que essa mistura pegue fogo. Já a minha faixa de inflamabilidade, que é a característica que eu mencionei de cada produto, ela fica entre o limite inferior e o limite superior. Isso sempre percentual de combustível no ar, tá? Então, essa aí é a faixa e é uma característica de cada produto. Aqui a gente tem de alguns, esses valores variam um pouco dependendo da fonte que a gente pega, mas eles não fogem muito. Por exemplo, os derivados de petróleo, os hidrocarbonetos, eu diria que você pode considerar entre 1% e 10%, a grande maioria deles vai estar entre 1% e 10%, né? Limite inferior, limite superior. Então, a gasolina tem 1,4%, 7,6%. O que quer dizer isso, né? Se eu tiver menos gasolina do que 1,4% na mistura, não vai pegar fogo. Se eu tiver mais, também não vai pegar fogo, né? Para o pessoal que tem cabelo branco como eu, deve lembrar de que a gente tinha antigamente, os carros não tinham injeção eletrônica, existia carburador, né? E de repente a gente afogava, né? Quem não lembra disso aí, quem não viveu isso, pergunta para os seus pais ou seus avós que vão lembrar, né? O que quer dizer afogar o carro, né? Afogar o carro é quando a gente injetava na câmara de combustão muito combustível. Aí tinha que esperar afogou o carro, espera um tempo, por quê? Porque o combustível vai evaporar e você vai poder partir de novo o motor, né? Então, aqui o etanol, que é o nosso álcool, conhecido álcool, você veja que a faixa já é uma faixa mais ampla, de 3,3 a 19. Existem alguns produtos, os dois mais críticos são o hidrogênio e o acetileno, tem outros também, mas os mais conhecidos, o hidrogênio e o acetileno, eles têm uma faixa extremamente ampla, então dá para a gente considerar o seguinte, ó, sempre que você tiver hidrogênio, uma perda de contenção de hidrogênio ou de acetileno, ele vai estar na mistura inflamável. Esse é um ponto que a gente tem que considerar. Uma outra questão aqui no caso de hidrogênio é que a energia de ignição dele é muito baixa, ou seja, ele pega fogo muito fácil. Eu brinco até de que se você olhar muito fixo para ele, ele pega fogo, né? Amônia, por exemplo, a amônia a gente relaciona ela com uma série de produtos ou de insumos, né? Mas ela tem uma faixa de inflamabilidade até razoavelmente ampla, né? Então, a amônia também
pega fogo e também explode. Então, essa questão do espaço de vapor, se a gente está falando em relação a produtos que são inflamáveis, é importante a gente ter noção desse conceito, né? Voltando aqui para os tanques de teto fixo, né? Em termos de nível, o meu espaço de vapor está aqui entre o nível do líquido e o teto, então esse é o meu espaço de vapor, e quanto mais alto o nível, eu tenho menos espaço de vapor. Se eu tenho menos espaço de vapor, espere uma mistura rica, né? Então, normalmente, se o teu tanque está num nível elevado, a mistura vai ser rica ali. O que quer dizer? Ali dentro não vai pegar fogo. Mas toda mistura rica que se preze ser chamada de mistura rica, ela vai empobrecer. O que quer dizer isso? Ela vai se diluir no ar e vai migrar para a faixa de inflamabilidade. Então, um exemplo disso é onde se tem grandes acidentes, né? Teve uma perda de contenção muito grande, um vazamento grande de produto, de gás ou coisa assim, e a fonte de ignição estava a 70, 80, 90 metros de distância, né? Primeiro que houve uma diluição do produto que estava vazando, que estava numa mistura rica, ele passa pela faixa de inflamabilidade até ele achar uma fonte de ignição. Por isso, toda vez que vaza algo assim, em grande quantidade, não tem como, vai encontrar uma fonte de ignição. Na grande maioria das vezes vai encontrar uma fonte de ignição. Um outro ponto é que quanto mais baixo o nível do tanque, né, dentro do tanque, maior o espaço de vapor. Se for maior o espaço de vapor, espere mistura inflamável na faixa de inflamabilidade dentro desse tanque. Às vezes ele vai estar, dependendo do produto, vai estar indo em mistura rica, mas, de novo, mistura rica tem que lembrar de que ela sempre dá um jeito de empobrecer. Tanque vazio, não tenho mais nada dentro do tanque. Considere que está sempre com mistura na faixa de inflamabilidade. Eu não gosto das palavras sempre e nunca, porque são muito, assim, decisivas, né? Sempre e nunca é 0 para lá e 0 para cá. Isso não existe em lugar nenhum, nem na vida da gente, nem nos sistemas industriais. Mas eu diria para vocês, considere que vai estar sempre na mistura inflamável. Seguidamente, a gente vê, assim, algumas notícias de jornal um caminhoneiro vai soldar o seu tanque de óleo diesel e daí ele esvazia ele para numa oficina pequena, tal, que não tem conhecimento, ele esvazia o tanque e daí explode, né? Explode por quê? Porque ele está nessa situação, ele está com a faixa de inflamabilidade lá dentro, só falta a fonte de ignição, que é a solda que o cara vai fazer para sanar eventualmente algum defeito ou algum vazamento, né? Então, essas são algumas características para a gente lembrar em termos de alívio, né? O alívio é isso que está ali em cima, né? Que é a válvula de pressão em vácuo, ou então, muitas vezes, é só um vente ali para o tanque respirar. Então, como é que o tanque vai respirar? O tanque respira quando ele está recebendo o produto ou está enviando o produto, né? Está sendo esvaziado. Quando ele está recebendo, ele vai reduzir o espaço, o vapor, ele tem que jogar essa mistura inflamável, vai para essa mistura que a gente tem, vai para o ar atmosférico. E quando ele está sendo esvaziado, ele vai admitir ar para poder baixar o nível interno e poder sair o produto que vai daí para algum outro lugar, né? Alguns produtos utilizam válvula de pressão em vácuo. A gente vê muito uma mistura aí, tanto de vente como válvula de pressão em vácuo, né? Produtos mais perigosos, para redução de emissões e redução de perdas, se utiliza essa válvula de pressão em vácuo. Como é que ela funciona? Ela funciona dessa maneira: quando você põe pressão, quando você está colocando o produto dentro do tanque, ele aumenta a pressão interna, ela abre para fora como se fosse um vente. Quando você está vendendo o produto, está tirando de dentro do tanque, ela abre uma outra parte dessa válvula, desse equipamento, ela abre no sentido de admitir ar para dentro do tanque. Em operação normal, às vezes ela não funciona porque ela tem o sete de abertura e com isso reduz a perda por vaporização e também reduz o impacto ambiental, né? Aqui eu tenho dois modelitos aí um é de suspiro ou vente, né, que vai lá em cima. Esse aqui é o que a gente encontra comumente aí. Ele tem esse modo abobadado aí para evitar a entrada de água de chuva. Entretanto, a gente tem que garantir, principalmente em produtos mais pesados, a polimerização dessa área toda aí, ou mesmo a formação, às vezes, ali de uma goma ou de uma meleca
que vai entupindo, né? Válvula de pressão em vácuo tem também diferentes modelos, né? Eu peguei esse aqui na internet, ela mostra, isso aqui é um modelo que é bastante utilizado, esse jeitão assim, né? Dela, ela funciona na parte que é maior, na parte superior como movente, e a parte do vácuo está nessa outra parte superior, mais aqui para o lado direito, né? Ali é quando é que ela funciona a parte do vácuo, né? O que é que chama atenção aqui nesse ponto? Atenção às vazões máximas de enchimento, né? E esvaziamento. Por quê? Porque quando estou enchendo, se o meu vente não dá conta, eu vou pressurizar o tanque. Se eu estou enchendo com uma velocidade muito grande o meu tanque, e aí pode ser tanque de qualquer produto, eu não vou ter o alívio de pressão interna em função da subida do nível, não vou ter um alívio adequado, eu posso levantar causar algum dano no teto ou então no costado do tanque, né? Pode até levar a perda de contenção. A mesma coisa acontece quando eu estou tirando o produto. Se eu tiro muito rápido, eu preciso admitir ar na mesma taxa para garantir que o equipamento continue intacto, né? A gente tem aí alguns exemplos bem característicos, bem típicos aí de tanques, né, e de perda de contenção e que levaram a dano físico, né? Esse aqui é um caso, o tanque estava saindo para manutenção e o pessoal, para proteger ali o bocal de uma dessas válvulas, um bocal de tomada de alívio de pressão, eles colocaram uma sacola plástica. Não é bem uma sacola plástica, mas uma folha dessa de plástico mais resistente. Não deu outra, né? Ele criou vácuo e ele implodiu. Então, a gente vê aí o dano em função de uma precaução de não danificar, eventualmente, um bocal ou a sede de uma válvula, de um assento de válvula, ou que for que seja ali, né? A gente tem na indústria uma série de exemplos, né? Aí tem algumas fotografias, e o mais curioso é o seguinte, né? Que algumas dessas situações são causadas por insetos. Por algum motivo, né? Alguns dos insetos gostam dos gases que saem por ali, e eles acabam formando colmeias, né? E isso a gente tem que evitar, porque ele está entupindo o teu equipamento funcionar direito, né? Eu lembro que eu vivi uma situação em que numa manutenção, numa dessas manutenções, inspeções preventivas, nós tínhamos uma válvula uma PSV de combate a incêndio em sistemas de GLP, que são válvulas muito grandes, dimensionadas para a pior situação, que é uma esfera de GLP com fogo, e essa válvula, o comando dela era por uma válvula piloto. E como é que a válvula piloto faz? Você tem um aumento de pressão, ela despressuriza uma câmara para a atmosfera e com isso ela abre a PSV, que são PSVs, eu brinco sempre que são de todo o tamanho, né? Umas baita PSV, 6 polegadas, às vezes até maior. Nós tivemos um inseto desse que fez o casulo justamente no buraco de despressurização da válvula piloto. Ou seja, aquela válvula não ia funcionar nunca, porque esse buraco tinha o quê? Meia polegada de diâmetro, era excelente. O inseto fez ali o seu ninhozinho, e a pressão que você teria que colocar para que ele desentupisse era muito grande, porque a área é muito pequena, né? Então, você teria que ter uma pressão muito grande para gerar uma força de desentupir. Então, são alguns aspectos que a gente tem que ter considerado e que também não tem nada a ver com o meu processo, mas a natureza está por aí, né? E aí tem mais um tanque assim, esse outro caso aqui é de uma obstrução, também por casulo de inseto, mas também poderia ser polimerização, tem muito produto que acaba polimerizando em determinadas circunstâncias e vai entupir o nosso sistema todo de alívio ou de pressão em vácuo, né? Ou ainda a deposição, no caso aqui, foi formado por um outro inseto, mas a gente também pode ter vaporização de alguns produtos que vão formando uma espécie de uma gosma, uma meleca, se de tempos em tempos a gente não vai lá e limpa, tira esses equipamentos para manutenção, ele pode entupir, e daí nós vamos ter como consequência o que nós já vimos lá, né? Eu vou passar um videozinho aqui, esse videozinho é bem interessante, né? A gente, quando vê um vagão, um tanque, a gente sempre acha que esse equipamento é um equipamento robusto, né? Ele efetivamente é pesadão, pesa toneladas e tudo, mas eu gostaria que você prestasse atenção aqui como é que ele se comporta.
O que foi isso? Agora o outro. O que foi isso aí, né? Isso aí foi vácuo, foi provocado por nesse vagão-tanque justamente como uma demonstração, estava cheio de pessoas ali assistindo, uma demonstração de que o vagão-tanque foi projetado para pressão positiva, não para pressão negativa, que é o vácuo. Ele não aguenta vácuo, ele é extremamente frágil para vácuo. Pode sim, mas tem que ter uma pressão, uma válvula de pressão em vácuo em cima, tem que ter algum outro mecanismo para liberar a entrada de ar nele, né? Bom, uma outra questão nesses tanques também sempre é a situação de sistemas de combate a incêndios, tem diferentes formas, né? Mas eu vou depois mostrar um caso, eu queria chamar atenção aqui nele. Né? Normalmente nessa parte superior, quando você vai instalar uma câmara de espuma, um sistema de aplicação de espuma, você tem diferentes formas, né? Mas uma delas é essa que eu estou mostrando aqui. Como é que se gera espuma, né? Você tem uma tubulação que sobe pelo costado do tanque. Essa tubulação você faz uma mistura de água com o líquido gerador de espuma. Então você tem uma mistura ali, 3, 6%, 1%, dependendo do LGE que você está usando. E como é que você vai gerar espuma? Porque aquilo ali é uma mistura de dois líquidos, né? Você vai gerar espuma porque normalmente você tem uma placa de orifício logo depois aqui nesse flange. Essa placa de orifício, o que ela faz? Ela vai criar uma zona de alta velocidade e baixa pressão. Como tem baixa pressão, ele tem um aerador aqui do lado, é essa peça triangular aí, o ar vai entrar para dentro e essa alta velocidade com o ar dá o batimento e forma a espuma. Em cima você tem nessa tubulação um selo frangível, né? Um selo frágil, normalmente ou é um vidro mesmo, vidro esses de janela, né? Um vidro fino, raiado, no sentido dele romper facilmente. Ou outros selos existem também, folha de alumínio, pode ser. E você vai injetar por essa câmara, você injeta a espuma para dentro do tanque, pela parede do tanque, você tem um defletor e daí ela vai descer suavemente aí sobre a superfície, né? O que é importante esse selo? Se eu não tiver o selo, o que vai acontecer com os vapores que eu tenho nesse tanque? Eles vão sair de dentro do tanque, se eu não tiver esse selo, e eles vão descer por essa tubulação aqui. Ou seja, eu vou ter vapor de dentro do tanque saindo na tubulação de espuma lá adiante, ou onde é que for, vai achar um jeito de sair. Então é importante a gente ter em mente, principalmente com inflamáveis, ou tóxicos, ou o tipo de produto que você está usando, né? Ter garantia de que efetivamente esse selo está funcionando, né? O jeitão desse aqui, que está em corte, está ali representado, né? Então, essa questão dos tanques, ela traz para nós alguns pontos, né? As perdas são significativas, porque eu tenho uma concentração muito grande de produtos perigosos num único lugar da instalação. Normalmente, os volumes são volumes grandes, mesmo para instalações menores, perto vamos dizer, frente à produção, os volumes são em metro cúbico, mesmo que eu produza em litros, né? Normalmente, esses armazenamentos são metro cúbico, milhares de metros cúbicos ou até centenas de milhares de metros cúbicos, né? Uma outra questão é que o incêndio se espalha rapidamente, né? Facilmente para os tanques adjacentes, né? Então, se eu não tiver um sistema de resfriamento, eu não tiver algo cuidando nesse sentido, eu posso ter, de repente, um parque inteiro de tanques estando em chamas, né? Os defeitos nos tanques são difíceis de detectar. A gente consegue enxergar o que está no costado. Agora, como é que está a chaparia pelo lado de dentro do teto? O teto está sempre em fase vapor ali, ele está sempre recebendo vapores. Como é que está o teto pelo lado de dentro? Quando ele fica lá pelas tantas, que ele está muito tempo, ele começa a dar corrosão e começa a furar o teto, daí eu consigo enxergar do lado de fora, mas se eu não tirar o tanque para manutenção, liberar ele para que as pessoas entrem e façam inspeção, eu não vou saber como é que ele está. Outra coisa, como é que está o fundo, a chaparia de fundo? Está furado ou não está furado? Se ele começar a marejar muito te interromper, temos uma pergunta. Carlos, sim, tem uma pergunta, Glitz. Desculpa a interrupção. Tranquilo, vamos lá, é isso mesmo.
Ô, Glitz, é o Carlos Casaroto, tudo bem? Ô, como é que tá você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava mostrando no slide anterior um, um- isso, é um sistema aí de aplicação de espuma para teto fixo, né? É comum, já vimos bastante, né, sistemas com, ao invés de ter esse defletor, ele tem uma espécie de um tubo cascata que vai da área dessa seção, né, que a espuma entra no tanque, vai até o fundo do tanque, tem umas aberturas ao longo desse Isso, tubo, como se fosse um distribuidor. Você tem isso, uma referência? chicana. Eu ia perguntar se existe alguma referência, porque a gente tem uma instalação dessa, né? Uma não tem mais. E a gente está buscando referências de padrão que suportam esse método construtivo, porque o defletor por exemplo, é previsto na NFPA, né? E a gente sabe que tem teste, né, extensivos testes por trás que atestam a operação desse tipo, né, de defletor, mas a gente não vê isso para esse tubo cascata, sabe? Olha, o princípio do tubo cascata é o mesmo, né? Você fazer com que ela chegue suavemente, porque imagine o seguinte, se você não tivesse o defletor, o que que ia acontecer? Você tem um jato de espuma sendo jogado no meio do fogo. O fogo vai levar embora essa tua espuma, porque o fogo tem uma corrente de convecção, vai arrastar a tua espuma embora para o mundo. Então, você precisa aplicá-la suavemente pelo costado do tanque até que ele chegue na superfície que está queimando, e daí sim ele vai se espalhando devagar pela superfície e ele isola a superfície. Do outro jeito, a mesma coisa é a seguinte, eu estou jogando espuma para dentro do tanque, meu chapa, conforme a espuma que você está jogando, você está jogando dinheiro fora, a espuma vai embora. Então, tem que cuidar muito. Agora, com relação, o que eu ia dizer para você, procurar NFPA. Eu já vi na literatura, mas eu nunca vi fisicamente nenhum desses de chicana, não, desses... Eu vi em literatura que é usado, mas eu não sei te dizer, eu ia te sugerir a NFPA. Eventualmente, eu não sei se talvez o API tem alguma coisa, viu? O API tem um representante no Brasil. Se depois eu posso te passar o contato da representante, talvez eles tenham alguma norma que cubra isso. E uma outra fonte, talvez de norma, seja a FM Global. Eu não sei se a FM tem alguma norma nessa linha aí. O bom das normas as normas API são compradas, é igual como as normas brasileiras, né? Você tem que comprar essas normas. Mas as normas da FM Global, que são muito boas também, é uma coleção bastante extensa, elas são disponibilizadas ao público. Então, basta você entrar no site da FM Global, procura por standards lá, tem diferentes categorias de standards, tem centenas de standards lá. Mas eu não sei te responder essa pergunta não, viu, Carlos? Essa eu vou ficar te devendo. Não, tá ótimo, Glitz, obrigado. A gente normalmente busca essas fontes mesmo, né? A NFPA, acho que é o que a gente mais se apoia. Mas eu vou fazer essa. Acho que você já me passou até o contato uma vez da Delma, né? Da API. É da Delma, é ela mesma. É uma pessoa que talvez a gente possa consultar também sobre esse Pois entendimento, fazer uma é, pesquisa nas APIs, né? o que me vem aí. Talvez dar uma conversada também lá no nosso grupo. Tem aquele rapaz da FM Global, o Henrique Pimenta, talvez ele também tenha uma outra experiência diferente, viu? Ah, boa. Lembra do Lembrou Henrique, bem. né? Sim, sim. Agora, lembrei que agora que você falou, né? Mas é é um bom ponto. Para isso que serve esse tipo de encontro, para a gente poder tentar sair do atoleiro quando a gente cai num, né? É isso aí. Obrigado pela pergunta, Carlos. Obrigado você, Glitz. Glitz, temos outra pergunta. O Abraão Antônio tem uma pergunta aqui também. Boa Pode falar. noite, meu nome é Abrão, eu trabalho na ANP. Esse tipo de câmara de espuma é usado para produto polar, etanol. Tá? Então, é por isso que tem esse tipo de cascata, uma língua, né? Parece uma língua que desce no produto. Não, E ele tem a que se língua de jogar. sogra, veja, a língua de sogra é lá nos anos 80, quando surgiu o Proálcool no Brasil, a gente não tinha, porque o que acontece, né? Como 90 e tanto por cento da espuma é água, se ela mergulhar no etanol, o etanol vai roubar a água da espuma e não sobra nada.
Então, a aplicação de espuma, hoje já tem outras metodologias, vamos dizer assim, as espumas são mais resistentes para álcool, né? Tem até o tipo ARC, que é o Alcohol Resistant Concentrate, né? Que é resistente a álcool, ela permite a aplicação de uma outra maneira. Mas lá nos anos 80, o que a gente fazia? Esse defletor não era com o defletor assim, a gente botava aqui, sabe essas línguas de sogra de festa de criança que se assopra e... Era bem assim, tinha uma caixa grande aqui, em que você tinha uma língua de sogra feita com tecido de amianto. Quando você pressurizava tudo isso, essa língua de sogra era expelida para dentro do tanque, e como ela enchia com espuma, ela flutuava em cima do álcool, e ela exudava a espuma. Era uma forma, naquela época, de aplicar suavemente a espuma em cima da superfície. E hoje, com os novos concentrados, aquela câmara de espuma dava uma mão de obra do capeta, viu? Fazer teste naquele negócio era pedir para morrer quase, viu? Então, você rezava que nunca ia ter um incêndio, mas eu não sei se ainda são utilizadas, mas aquela metodologia eu sugiro que quem tem, eventualmente, se puder, avalie, principalmente porque os concentrados de espuma hoje em dia são mais amigáveis em termos de aplicação mais rigorosa em cima do álcool. Eu não sei se Abraão, se era essa a pergunta, se isso aí ajudou ou não. Não, exatamente, era só isso, o complemento que eu queria fazer. Ok, obrigado. Bom, indo adiante aqui, a gente tem... Eu estava falando que os defeitos são difíceis de detectar, ainda há pouco eu mencionei sobre... Você só enxerga o que está do lado de fora, né? O que está no fundo do tanque, você não sabe como é que está o fundo do tanque. E muitas vezes o fundo do tanque quase que já está uma peneira, mas não aparece do lado de fora. Você está contaminando o meio ambiente, está contaminando o lençol freático, eventualmente, né? E a mesma coisa o teto, a parte de dentro do teto, né? Aí tem algumas fotografias, né? A gente tem também problemas com instrumentação de nível. Esse é um problema recorrente, inclusive acidentes mais recentes que levaram a extravasamento de tanques, a transbordamento de tanques, em função da instrumentação. Eu não diria que é de baixa qualidade, não, mas acontece que essa instrumentação fica praticamente no tempo, fica numa área que é mais remota, fica numa área que eu chamo às vezes assim de periferia dos nossos processos, né? Não é bem aquela área que todo mundo fica de olho, né? Então, a experiência aí com instrumentação tem tido sucesso em muitos casos aí, mas também tem tido insucessos, né? As operações com tanques são percebidas, em geral, como cenário de baixa complexidade. Tudo bem, quando pega fogo, aí dá um baita impacto, principalmente um fumaceiro desses aí, né? Mas se você pensar bem, em termos de incêndio, o que você vai fazer, eventualmente, né? Você tem que fazer o que o bombeiro faz. A tua casa pegou fogo, o bombeiro chega na tua casa, você está desesperado, quer que de uma vez dê um jeito de apagar o fogo. Ele vai olhar a tua casa e ele vai pensar assim, a casa do Blitz já era, meu. Ele vai proteger as casas ao redor para evitar que o incêndio se espalhe. A mesma coisa, eventualmente, você precisa fazer no caso de um parque de tanques. Você olha e se você não tem recurso suficiente, eu diria, ó, não tente, resfrie e evite que a emergência se alastre. Qual é o grande problema? O grande problema é que ninguém gosta de ver esse negócio todo aí, esse espetáculo dantesco, que muitas vezes, se você deixar dessa forma, vai durar dias, né? Então, é uma situação, assim, extremamente desconfortável, de você ter uma emanação tão grande de fumaça e aquele fogaréu ali durante dias, né? Mas já há uma série de casos na literatura que aconteceu assim, o pessoal optou por deixa queimar, né? É uma solução. E, como eu mencionei ali, é visto como periferia dos nossos processos, né? Tem um estudo, está aí a referência dele, que saiu na Chemical Processing, né? Esse estudo sobre incidentes com tanques, ele chama atenção o seguinte, né? Quais são as causas, né? Primeiro, a perda de contenção. Perda de contenção é o que eu mencionei ainda há pouco, né? Ou seja, no costado, algo que está conectado ao tanque no costado, ou pelo fundo do tanque é o campeão ao concurso, né? E muitas vezes você tem também vaporização em função do teto, né?
O que chama atenção também é a segunda causa ali, quer dizer, todo mundo perde lá para miscelânea, né? Miscelânea, o que é ali? É ventos fortes. Pô, mas vem cá, o vento tem vento que eventualmente, como é que está o tanque, ele derruba o tanque. Se você pegar a região ali do Golfo do México, né, a região de tornados e de furacões, ele vira o tanque para o lado avesso, conforme ele tiver, se ele tem produto dentro ou não, né? Por isso também ali o projeto dos tanques tem uma consideração adicional, né? Também a questão dos raios, né? Os raios entra tudo aí nesses 28%. Mas pegando a parte aqui que a gente pode fazer uma gestão mais aprofundada, não que aqueles lá não possam, né? Tu não diz, não, o raio caiu, mas você pode aterrar o tanque e pode ter um sistema de proteção também de descargas atmosféricas, né? Tem todas as suas peculiaridades para casos de tanques, principalmente tanques muito grandes, né? Isso aí não é 100%, mas também não é impossível de se criar, por exemplo, uma gaiola de Faraday, né? Então, soluções de engenharia a gente tem. Mas, voltando ali, o overfilling, né, que é o transbordamento, 14%, né? Ou seja, essa operação ela está muito relacionada aos controles de nível, né? Então, seguidamente, você tem uma falha no controle de nível, o pessoal acha que o controle de nível vai funcionar e dá um transbordamento do tanque, né? Uma outra causa que chama atenção é a questão do vácuo, como eu falei ainda há pouco para vocês. Eletricidade estática como fonte de ignição, porque a gente tem muitos casos aí de que o aterramento não está bem feito, né? E nos casos dos tanques de teto flutuante, situações em que a gente tem o afundamento desse tanque, né? Desse teto. O que acontece? Assim como um navio afunda de vez em quando, o teto flutuante afunda também. Se a gente não cuidar dele, ele afunda, né? Então, tem que considerar as diferentes características aí dos diferentes tipos de tanque, né? Aqui eu trouxe algumas características, né, de situações que a gente já teve. Essa aqui foi em Santos, serviço a quente foi o que levou. E aqui, vocês vejam que a proximidade dos tanques facilitou. Depois ele não pegou todo o parque, mas a proximidade pode facilitar ou complicar você ter vamos dizer assim, alastrada essa emergência, né? Esse caso aqui durou do dia 2 ao dia 9 de abril, né, de 2015, uma semana de tanques queimando, né? Então, essa é uma situação que causa impacto muito grande, né? Esse outro caso aqui é interessante também, foi transbordamento de tanques, questão relacionada à falha do controle de nível, e esse caso aqui queimou o parque de tanques inteiro, ele acabou pegando, houve um extravasamento de produto leve, e encontrou uma fonte de ignição, tinha uma canaleta, e tem esse caso aqui está bem explicado lá no site do CSB, vale a pena ver o videozinho que eles fizeram. Esse aqui é o de Buncefield, também foi um outro caso extremamente estudado, né? Também foi transbordamento de tanques, e esse aqui é o mais recente, que é do mês passado, que é o da Indonésia, né? Que aconteceu na Pertamina, e as informações que se tem que foi queda de raio. Agora, como é que foi essa queda de raio, etc. Aí, por enquanto, a gente não tem informação, né? Normalmente, a gente quer saber dos incêndios dos outros, mas, às vezes, nem todo mundo gosta de compartilhar os seus, né? Então, aí nós vamos aguardar até que a gente fique sabendo alguma coisa desse da Pertamina, talvez no congresso da semana que vem, que é um congresso virtual do CCPS, a gente vem alguma informação já sobre o que aconteceu lá, né? Com relação aos tanques de teto flutuante, o que é situações de incêndio, que se você está usando esse tipo de tanque, é porque você tem produto inflamável, um produto extremamente leve, né? Você pode ter na região do selo, tranquilo, ele vai queimar só no selo, você vai lá e liquida o incêndio. Ou então, se você tiver, de alguma maneira, o produto em cima do teto, ele vai queimar, se tiver uma fonte de ignição, ele vai queimar, mas ele fica ali, eu tenho o teto que está separando, né? Então, é como se fosse uma poça de fogo mesmo, não é tão problemático. O grande problema vem quando você tem um problema com o teto flutuante. Se o teto flutuante afundar, você tem toda essa superfície. E, normalmente, esses tanques são tanques muito grandes. 40 metros, aqueles primeiros que eu mostrei lá, que tinha água no dique, aqueles tanques lá tem 98 metros, ou seja, é quase uma quadra, 98 metros de diâmetro, né?
Então, eles são extremamente grandes e é claro que, no caso do incêndio de superfície total, o impacto é muito grande, né? E aí tem outras situações relacionadas. Esse que é um tanque também grande, eu não sei o produto, acho que é gasolina nesse caso aqui, mas eu queria chamar a atenção, um tanque bem, o diâmetro também é grande, eu queria chamar a atenção sobre isso aqui, né? O que que significa essa linha, né? Essa linha significa o nível de produto interno que eu tenho dentro do tanque. Bom, e para que que serve isso? Bom, para você saber primeiro onde é que está o nível lá dentro, né? Quanto que ainda tem para queimar. A segunda questão é que se você fizer o resfriamento, faça da chaparia para cima, não faça para baixo. Para baixo você está jogando água fora. Recurso de combate a incêndio você está jogando para fora, você está jogando para o lixo. Por quê? Porque a chaparia que vai deformar, como a gente já vê aqui perto onde é que está a seta, ela precisa ser resfriada para evitar que ela deforme. Então, resfrie na parte adequada, né? Uma pergunta meio óbvia aqui. Essa fumaça de que cor que é? Preta, né? Por que que ela é preta? Tem carbono. Então, isso aqui é um hidrocarboneto queimando gasolina, produto de petróleo, assim por diante, né? E o que que acontece quando eu tenho essa parte, isso aí queimando, né? Eu vou ter essa formação de fumaça extremamente escura, né? E nós vamos ver daqui a pouco o que é que isso causa ou não. Isso aqui dá um impacto visual extremamente impactante, né? Quer dizer, o impacto é muito grande, extremamente impactante é boa, né? Como eu mencionei ainda há pouco, né, a questão de teto de tanque, aqui a gente tem uma fotografia de um teto de tanque que já está bastante deteriorado, porque isso aqui é tirado pelo lado de fora. Dá para a gente ver aqui de que, por exemplo, essa falha aqui tem cerca de 3,5 cm, né? Então, qualquer produto que está... Esse tanque está ventilando para fora da válvula de pressão em vácuo, né? Então, é importante a gente ter cuidado principalmente com fontes de ignição. Às vezes o pessoal vai fazer um serviço tipo, não, o serviço não é no tanque, é numa passarela em cima do tanque. Lá no site do CSB está cheio desses exemplos de trabalho em cima de uma passarela, caiu uma faísca aí, explodiu tudo e o trabalhador morreu, né? Lites, Oi. só te interrompendo um pouquinho, nós temos uma pergunta da Luciana no chat. Problemas de automação foram uma das causas de ocorrência em um gasômetro? Eu não entendi a pergunta, viu? Você não quer fazer ao vivo e a cores aí? Luciana, tu quer perguntar? Ela está perguntando sobre os problemas de automação. Ela quer saber se foram uma das causas de ocorrência em um gasômetro. Se pode causar, eu acho que é isso. Não sei se Olha, eu não tenho experiência com gasômetro, mas certamente pode, né? Porque o problema não é só da automação, na realidade são sensores que você vai ter lá no teu local final de armazenamento, né? Então, é muito usado aí, são muito usados os radares, sistema radar e outros sistemas, mas depende sempre de como é que você está fazendo a manutenção e como é que é a inspeção e teste, né? Você tem que, não dá para ser... Eu sempre brinco o seguinte, ó, todos nós, se nós não, mas as nossas mães têm panela de pressão em casa. Quando é que foi a última vez que você mandou verificar aquela válvula de segurança da panela de pressão? Ou você ganhou uma panela de pressão quando você casou há 20 anos atrás, 10 anos atrás, ou quando a mãe da gente herdou da mãe, que já usou por 50 anos? Como é que está aquela ali? Então, aquilo é um equipamento que está trabalhando sob pressão, aquilo é um vaso de pressão, igual qualquer vaso de pressão que a gente tem unidade de processo. Se eu não der uma manutenção e fazer testes periódicos, dependendo do tipo, eu posso ter problema. Eu não sei especificamente o teu caso aí, mas tudo é possível, né? Vai depender muito de qual é que é o grau de proteção que você tem. Gasômetros, eu não sei qual é que é o nível de SIL que se usa, eu não tenho experiência com gasômetro não, então eu não sei comentar, não. Essa eu fico devendo. Bom, indo aqui adiante, até porque nós já estamos 10 para as 8, né?
Esse negócio está demorando mais do que eu pensei. Boilover, né? O que é boilover? Aqui a gente tem uma fotografia de um boilover, né? Uma projeção violenta, uma expansão que acontece em produtos que formam uma camada mais pesada, muito quente, que vai afundando dentro do líquido, né? E o que acontece, né? Ele acaba sendo expulso do tanque. Ele pode chegar em altura 5 a 10 vezes o diâmetro do tanque. Então, imagina um tanque de 30 metros, você pode ter a altura dessa chama aí 300 metros, né? Então, esse é um tipo de ocorrência extremamente grave. Tem um caso clássico que aconteceu na Venezuela, num verão, numa cidadezinha onde é que tinha em Tacoa. Isso aconteceu, acho que nos anos 50, 60, e aquilo virou uma atração, era uma cidade de praia e virou uma atração turística. O tanque queimando, e o tanque entrou em boilover, morreram centenas de pessoas que estavam lá, banhistas, que foram lá assistir o incêndio, né? Então, é importante a gente ter em mente o seguinte: alguns produtos podem desenvolver o boilover. O que tipo de produto normalmente? Alguns tipos de óleo combustíveis, petróleo, biocombustíveis, alguns tipos de biocombustíveis podem ter essa questão de boilover. Minha sugestão é dar uma olhadinha na literatura, né? E o que acontece? À medida que você vai queimando, você está o quê? Como eu falei lá na frente, você está vaporizando as frações mais leves, você está tendo um craqueamento aqui, você está tendo uma quebra de moléculas, então você tem as frações mais leves, vão vaporizando e você vai alimentando a chama. As frações mais pesadas, elas vão afundar nessa massa. Se você tiver petróleo, aqui você tem, no petróleo você tem desde gás de cozinha até piche, né? Até asfalto. Então, essa fração mais pesada, ela vai afundando. Esses tanques, normalmente, têm no fundo deles uma camada de água. O que acontece? E essa camada mais pesada que vai afundando, ela está a temperaturas extremamente elevadas. 200, 300, 400 graus. Quando ela encontra a camada de água, o que acontece com a água? A água entra em ebulição e ela se transforma, ela passa do estado líquido para o estado vapor instantaneamente. Então, eu tenho um aumento de volume de 1.600, 1.700 vezes. Não tem como, por isso que ele vira uma espécie de um vulcão, e aí explica o que aconteceu, por exemplo, nessa fotografia aqui, que eu mostrei antes, né? Tem algumas outras características de tanque aí, mas eu vou dar uma acelerada. Aqui é um exemplo bem clássico, né? Bem típico. O que aconteceu? O pessoal foi fazer um teste hidrostático desse tanque e conectou num hidrante e abriu o hidrante, né? Só que esqueceram de ver qual que era o que acontecia com o vento lá em cima. O teto foi jogado para o lado, né? E se perdeu o teto porque estava enchendo para fazer um teste hidrostático, né? Você vê só se pode isso. Agora, tem uma pergunta: por que a ruptura ocorreu aqui? Daqui a pouco a gente volta. Uma solda débil. Como? Uma solda débil de segurança. Sim, é uma solda débil, isso mesmo. Aqui tem um outro caso, né? Esse aqui foi uma tentativa frustrada de colocar um tanque em órbita, né? O que aconteceu? Ele saiu daqui de baixo, por essa linha azul aí, dá para a gente ver que ele foi lá para cima, né? E, de novo, vem cá, por que ele rompeu aqui e não rompeu lá? Por quê? Porque a solda aí já era uma solda mais resistente, né? E aqui tem um exemplo que mostra bem como é que isso acontece, principalmente, no caso aqui não é tanque, mas é um vasopressão, conforme o tipo de tanque e tipo de produto que tiver, ele vai se comportar assim. Então, ele se comporta igual como se fosse um míssil, né? Em determinadas circunstâncias pode acontecer. Por isso a gente tem que ter uma série de cuidados com esses equipamentos, né? Isso que me motivou de falar, porque nos estudos de risco essas questões vêm, né? Como foi mencionado pelo colega ali, aquele tanque rompeu na parte de cima porque ele tem uma solda débil, uma solda fraca entre o costado e o teto. E isso normalmente são API 650. Tem outras normas, tem norma brasileira, a norma API é usada bastante para isso, né? Então, são tanques que não são pressurizados. Já tem um outro API, que é o 620, que é para tanque pressurizado. Então, eles têm uma válvula de segurança, eles têm uma PSV. O outro lá em cima só tem quebra-vácuo ou então o vente, né? E se ocorrer uma pressão sobre pressão indevida, ele vai romper normalmente na ligação entre a chapa do costado e a base. Então, isso explica a diferença do porquê que um
Aquele um que enchemos com água rompeu o teto e o outro saiu voando, né? Por falar nisso, a API tem aqui no Brasil uma certificação de inspetores para tanques de armazenamento atmosférico. Quem tiver interesse, entre em contato. O API tem um escritório no Rio de Janeiro e tem uma série de treinamentos, capacitação, e não só isso, mas também presta uma série de serviços voltados para as indústrias como um todo, viu? Aqui um outro caso desses que saiu voando, né? Semelhante ao anterior, e esse aqui é um tanque de etanol na Austrália, em março de 2004. Alguém quer fazer uma pergunta? Bom, o que a gente nota nesse tanque aqui, né? A mesma coisa, a explosão projetou o teto, o teto de 5 toneladas para 20 metros de distância e ainda danificou o sistema de combate a incêndio. O que aconteceu aqui, né? Lembram daquele sistema de combate a incêndio, da câmara de espuma que tem aquele selo frágil? O pessoal instalou pressa para colocar o tanque em operação. O sistema de combate a incêndio não estava pronto ainda e as câmaras de espuma estavam sem os discos lá, o selo frágil, né? Os vapores saíram de dentro do teto, de dentro do tanque, seguiram o alinhamento do sistema de espuma, encontraram uma fonte de ignição e daí pegou fogo. Isso foi a história que tem lá. Port Kembla, se entrar na internet, o acidente de 2004 está lá. Agora eu queria chamar a atenção o seguinte, que tem uma fumaça, que cor que é essa fumaça, né? Não tem cor. Pô, mas a outra é pretona e aqui não tem cor, né? Aqui nós estamos tratando de uma outra molécula, lá são moléculas decorrentes de hidrocarbonetos, e lá tem carbono, aqui eu não tenho tanto carbono, por isso essa fumaça aqui, ela é praticamente incolor, tem pouca cor, né? Pergunta aí para depois vocês pensarem, calor de radiação, ele é maior ou menor que da gasolina? Aquele fogo lá feio que a gente viu era gasolina. O que acontece com a fumaça preta? Que vamos dizer assim, a fuligem está absorvendo calor. A fuligem absorve calor, consequentemente, o calor de radiação, para quem está trabalhando ao redor aqui no combate ao incêndio, é menor. Os tanques de álcool ou outros produtos, solventes polares, que não tem que não emitem tanta fumaça, eles não têm como dissipar esse calor. Consequentemente, o calor da radiação aqui é muito maior para as pessoas que estão trabalhando. Então, isso precisa ser levado em consideração no caso do planejamento lá, do combate à emergência, da resposta à emergência, né? Outro ponto, tanque pode flutuar? Lembro que aquela primeira fotografia que eu mostrei, ela está ali cheia tinha chovido e tinha água dentro do dique, né? O dique pode, se eu encher o dique de água e o tanque estiver com nível baixo, o tanque vai se soltar das conexões e vai flutuar sim. Então, uma sugestão aqui, olhem como é que está a drenagem dos diques em caso de chuva intensa. Chuva intensa tem que drenar o dique. Ah, mas daí eu não sei porque eu preciso analisar o DQO. Meu chapa, você tem que dar um jeito de analisar isso tudo antes e ver antes. E quem sabe ter um sistema secundário, uma contenção secundária, terciária, antes disso acontecer. Isso aqui é o caso, por exemplo, lá no Katrina, né? Eu não sei, não me lembro mais essa fotografia lá da época do Katrina, mas na época do Katrina um monte de tanque se soltou porque os diques encheram de água, e isso é um navio, ele está vazio, se ele está com nível baixo, ele não tem peso suficiente para se manter, e ele vai sair flutuando, vai sair viajando por aí, viu? Esse outro estudo que está mencionado aqui, a Márcia tem essa apresentação, depois ela pode compartilhar com vocês, é um estudo bem interessante, eu vou passar voando aqui, que são 242 acidentes com tanques, diferentes características que levaram. Então, isso aqui serve para a gente montar um guia aí, vou fazer avaliação de risco num parque de tanques. Vem cá, aqui está cheio de pergunta para a gente poder fazer avaliação de risco, né? E aqui, eu preciso fazer prevenção de acidente em tanque, aqui também tem uma outra espinha de peixe aí, que já não se usa mais tanto, mas tem uma série de informações aqui que ajudam a gente a prevenir, né? Eu gosto muito do Trevor Kletz, né? E agora eu queria só passar para vocês, esse aqui é um outro livro dele, né? Lessons from Disaster, né? E ele tem um apêndice nesse livro que fala justamente das questões dos tanques, né? Então, por exemplo, se um tanque, se eu tenho um produto no tanque, a pressão que eu vou ter no fundo do tanque é igual à altura do líquido.
Então, isso que mantém o tanque íntegro, né? Então, é claro que quanto mais funda a pressão é maior, quanto mais alto a pressão menor, né? Para eu poder encher o tanque, o que eu preciso? Eu preciso entrar com o líquido e sair vapores, é o que eu expliquei antes lá, né? Normalmente, os tanques são projetados por uma pressão interna muito baixa, por isso que essa chaparia também não é tão resistente assim. Então, nessa referência aqui, ele menciona que é para entre 8 polegadas de coluna d'água. O que é 8 polegadas de coluna d'água? É 20 centímetros de coluna d'água. 20 centímetros é um tanto assim, né? De pressão de coluna d'água. É uma pressão muito baixa. Se eu vou agora pensar em esvaziar o tanque, o ar entra no tanque por cima e o líquido sai por baixo. Consequentemente, eu estou criando uma pressão negativa ou vácuo dentro do tanque. Ele precisa resistir a esse vácuo enquanto eu estou operando com o tanque. Esse vácuo, o tanque, normalmente são projetados para 2,5 polegadas, ou seja, 6,5 centímetros de coluna d'água. O que é 6,5 centímetros? É isso aqui, é quase nada, né? O que é coluna d'água em polegadas, né? Isso a gente usa para medir para pressões muito baixas, né? Aqui tem o que é as 8 polegadas, 1/3 de PSI, ou 2 kPa, e 2,5 polegadas, 6,5 centímetros de coluna d'água, né? Water gauge. Ou, de uma outra maneira, gente, para vocês verem como esses equipamentos são frágeis. 6,5 centímetros de coluna d'água é a pressão que eu tenho no fundo de uma xícara de café. Não xicrinha, não, aquela xícara mesmo, né? É 6,5 centímetros, é a pressão que está ali embaixo. Isso é a pressão que eu vou ter lá no tanque, que ele foi projetado para resistir. No caso dos 20 centímetros de coluna d'água, é a pressão que eu tenho no fundo de um copo de chopp, gente. Então, tem que lembrar de que essas pressões não são... Isso não é um vaso de pressão. Se é vaso de pressão, eu vou usar a API 620 ou então outros tipos de códigos, né? Então, isso aqui são equipamentos que não têm essa resistência toda. Quanto maior o tanque, mais frágil ele é. Parte mais frágil é o teto. O teto é muito mais frágil do que o costado. Inclusive, a chaparia é uma chaparia muito mais fina, né? Então, essas pressões a gente pode ou implodir o tanque ou levar ele à explosão. Tem alguns arranjos aqui para evitar: vente bloqueado, vente entupido, corta-chama entupido. Corta-chama entupido, gente, isso aí tem para chuchu. Ah, tem o corta-chama. Quando é que a última vez você tirou o corta-chama para fazer a manutenção? Ah, não sei. Tá desde que a gente construiu o tanque. Quando foi? 20 anos atrás. Cara, vai olhar como é que está o corta-chama. Lá dentro pode ser que ele virou uma meleca, né? Por corrosão, por qualquer problema, né? Vente entupido, vente conectado a selo d'água, vente sem MOC, sem gestão de mudanças, né? Então, finalizando aqui algumas regras bem simples, né? Primeiro, o suspiro, o vente do tanque tem que ser dimensionado para que ele possa aliviar as fontes de pressão. E isso vale para o vácuo também. Tem que estar limpo e desimpedido. Eu preciso garantir que qualquer modificação eu passe por um sistema de gestão de mudança. Bom, e tubulação? Tubulação, gente, vale a mesma coisa. Aqui tem um resultado, uma tubulação também que aconteceu isso. Eu tive a infelicidade de assistir uma drenagem de um tubulão de... eu tenho impressão que era 16 polegadas, uma coisa assim, e que também foi esquecido de abrir eles fizeram o teste hidrostático, foram drenar a água do teste hidrostático e esqueceram de abrir todos os ventos que era possível e abriram a boca de... a conexão lá do teste hidrostático, desaparafusaram ela e abriram no total. O que aconteceu? Ela implodiu. A fábrica estava para entrar em operação, demorou mais alguns meses para poder trocar aquela chaparia que explodiu. Tudo isso aqui vale, pessoal de agro aí, tudo isso vale para silo. Se eu tenho um silo para um produto e vou botar um outro produto que tem uma densidade maior, cara, tem que dar uma olhadinha se ele vai aguentar aquilo lá, hein? Se ele foi feito para trigo, não sei se ele aguenta cevada, aguenta soja, eu não manjo muito disso aí. Mas é importante a gente ter em mente de que essas características também aplicam para esses outros tipos de equipamentos que a gente tem. Eu só mencionei dos silos aqui, que tem conheço uma turma aí do agro, né? E qual é que é o aprendizado, por exemplo, que esse tipo de ocorrência aqui traz para nós, né? Que é o pouso no Rio Hudson, né? Os pilotos lá estavam preparados e capacitados para o pior cenário acidental. O resultado foi esse aí, todo mundo se salvou, um ou outro talvez torceu o pé, se arranhou, mas todo mundo se salvou, né? E nós, os nossos pilotos, nós estamos preparados para o pior cenário acidental nas nossas instalações?
E aí inclui tanque, mas eu resolvi incluir um outro negócio aí que pode ser tema de uma outra conversa, que é a perda total de utilidades. Quando eu tenho algum problema, eu posso ar comprimido, água de processo, eu posso perder tudo isso. Como é que a gente está? Os nossos pilotos, né, entre aspas, aí, nós estamos preparados para esse cenário? Aqui tem algumas referências que depois a Márcia vai compartilhar. E respondendo a pergunta lá da frente, eu vou dizer o seguinte, ó, os tanques de armazenamento, eles são frágeis ou robustos, depende do que a gente faz com eles, né? Conforme o que a gente inventar, eles são frágeis, conforme eles aguentam para que eles foram projetados. Eu peço desculpas para vocês, que eu acho que eu me empolguei aqui, já passamos da hora, né? Meus contatos estão aí, quem quiser depois entrar em contato para alguma coisa adicional, alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, para mim, tranquilo, não tem horário aqui. Agradeço a atenção de vocês. Glitz, muito obrigada pela tua participação. Excelente. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Está aberto para vocês. Ó, temos uma pergunta aqui. O Guilherme. Oi, Glitz, é o Guilherme Negri aqui, tudo bom? Só um comentário em relação àquele tanque que você mostrou voando lá. Aquele é um tanque de baixa pressão, uma P620, né, que ele não tem a solda frágil no topo, e por isso, justamente, ele voa que nem um foguete, não é isso? É isso mesmo. Eu brinco que foi uma tentativa mal sucedida de colocar um tanque em órbita, viu? Porque conforme você pode, dependendo do produto que você está trabalhando, nesse caso lá foi um bolsão de gás que foi, mas conforme o que você faz, ele pode ir, você pode jogar esse tanque muito longe, viu? E daí você vai impactar num outro lugar, né? Mas é isso mesmo, você tem razão, ali foi 620, Ok, e a característica é justamente não ter a solda frágil no topo, né? É proposital. Então, não dá para a gente assumir sempre de que, por exemplo, eu vi recentemente aí que tem numa empresa, eles têm tanque aproveitado ninguém sabe de onde é que veio o tanque. O tanque está aí desde que eu cheguei, né? Tipo assim, uns 30 anos atrás. Vem cá, como é que é o projeto desse tanque? Não sei. Qual é que é a consideração? Não sei. Então, a informação, vamos dizer assim, toda essa, a gente chama de Process Safety Information, né? Toda essa informação relativa ao equipamento, à segurança do processo é fundamental, porque se eu não sei o que eu posso fazer com o tanque. No caso aqui, tanque, mas isso vale para qualquer outro equipamento que a gente tenha, né? Ok, muito obrigado e parabéns pela apresentação. Eu que agradeço aí, Guilherme. Oi. Obrigada, Guilherme. Glitz, temos mais uma pergunta do Maurício. Tranquilo. Olá, Glitz, muito obrigado por sua apresentação. Solamente eu quero falar cenário mais. Se você tem uma rápida condensação, também você pode ter em vácuo no tanque. E isso pode ter problemas também. Sim, sem dúvida. Por exemplo, um lugar frio, você fez uma limpeza, por exemplo, foi descontaminar um tanque com vapor, né? E você cortou o vapor e não previu de que você vai ter que ter, porque com a condensação, o que é? A condensação, ele vai criar um vácuo lá dentro do teu equipamento, é igualzinho como aquelas fotografias que eu mostrei do vácuo. Se o teu sistema não tiver dimensionado para esse vácuo, ele vai implodir também, né? Exato, ou bem uma lembrado, chuva obrigado, repentina. Maurício. Ok. Como? Ou uma chuva repentina também. Também, com produto aquecido, também pode acontecer. E principalmente o seguinte, com produto aquecido, a gente tem que lembrar de que o produto, o tanque está emanando aqueles gases. Se esses gases forem, como é que eu vou dizer aqui, forem tipo assim uma graxa, né? Forem viscosos, a tendência é de que eles vão se acumulando ao longo do tempo nos respiros, seja a válvula de pressão em vácuo, seja no vente, né? E eu posso eventualmente ter uma situação que eu acho que ele está ok, mas ele não está, porque uma parte dele está... ele não está com toda a seção que ele foi projetado, né? Muito obrigado, Glitz.
Blitz, nós temos uma outra pergunta da Daniela. Ela está dizendo uma ótima apresentação e quer saber se existe muitos cenários de acidente por perda de contenção pelo vente. Olha, perda de contenção pelo vento é muito mais raro, perda de contenção mesmo. O que a gente tem é emanação de vapores, gases e vapores. Ali você tem perda de gases e vapores. Agora, de líquido mesmo, você teria que encher o tanque até lá em cima. Possivelmente, se a gente tiver um API 650, um tanque com solda frágil, ele vai romper antes, porque ele não aguenta aquela pressão até chegar lá em cima. Mas eu já vi câmara de espuma cheia de produto, viu? Então, o pessoal, nós, seres humanos, fazemos o impensável. Então, é possível de que o teu tanque até aguente essa sobrepressão, não rompa e vai sair produto lá em cima no teu vente, viu? Mas não é tão comum, não. Temos mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Tem alguém como levantado aqui, Glitz. Eu não consigo ver quem é. Eu sou o Ângelo. Pode fazer a pergunta, então, por favor. Ok. Foi-se falado bastante de tanques de armazenamento, mas também nós temos tanques de armazenamento que utilizam vapores, né? Sistema de vaporização e por aquecimento e resistências. O senhor poderia comentar um pouco sobre os mecanismos de controle e segurança desses tanques? Olha, como eu falei lá no início, eu não sou especialista em tanque, viu? O que você já quer saber, não me leva mal, é de especialista em tanque. O que eu sei é o seguinte, por exemplo, se você tem uma resistência, possivelmente é para aquecer o teu produto, correto? Positivo. Câmbio. É para aquecer o produto? Mantê-lo aquecido, positivo. Pois é, então é o seguinte, dependendo, você tem ou resistências elétricas, né, ou então você tem vapor, principalmente quando você tem disponibilidade de vapor, você usa o tracing de vapor, né? O tracing de vapor tem que ter um cuidado adicional aí, porque ele pode também furar e levar e botar água dentro do produto, e isso em determinada circunstância, dependendo da viscosidade do produto, leva o tanque a babar, a gente diz babar assim, ele espuma, né? Ele espuma e começa como se fosse um espumamento por lá de fora, né? Agora, com relação a resistências elétricas, eu não tenho conhecimento suficiente, não. Eu fico te devendo essa. Ok, obrigado. Pessoal, eu queria repetir ali o primeiro slide, eu não sou especialista em tanque, viu? O que eu vi muita coisa assim, tipo, poxa, isso aqui o que eu mostrei aqui para mim é tipo assim, um básico, que eu tenho visto em estudos de risco que não são assim, situações não consideradas, né? Temos mais uma pergunta aqui. Da Lorena, Maria Lorena. Oi, Lorena, fala. Lorena, você está com o teu microfone... Lorena, teu microfone está aberto, pode falar. Oi. Tem alguém aí com o microfone que está, eu acho que é aberto, tem... Eu não sei. Oi. A gente falou... Lorena, eu não estou te escutando. A gente não está conseguindo te ouvir. E agora vocês me escutam? Agora sim. Sim. Ficou bem claro. Pronto. Desculpem, acho que eu estava com problema. Glitz, era só mesmo algum comentário a respeito de dicas de contenção associada a esses tanques, sobre a capacidade dele de contenção e o material, né? Ultimamente a gente está vendo algumas construções que estão sendo sem solo impermeabilizado. Isso é uma prática comum? Olha, eu acho que não, viu? Porque o solo tem que ser... Primeira pergunta que eu diria é a seguinte, se você vê uma construção nova, quem é que foi que liberou? O órgão ambiental, né? Porque o que tem, principalmente em instalações muito grandes, é que você tem uma camada bastante
vamos dizer assim, bastante generosa de argila impermeável. Então, você faz testes de qual é que é a argila que você vai usar e você põe um tipo de argila, é como você faz realmente uma camada bem generosa, e daí ele acaba não sendo impermeabilizado. A melhor maneira que eu diria é o seguinte, tem que fazer um teste de permeabilidade. Eu lembro que uma vez eu acompanhei um teste desses e a permeabilidade era um negócio assim na ordem de milhares de anos, né? Então, e ele não era impermeável, vou dizer assim, aparentemente ele não era impermeável, né? Então, a sugestão é fazer e verificar quais foram as condicionantes do licenciamento ambiental, né? Ok, obrigada, Glitz. Glitz, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer, que eu achei bem interessante, né? Temos um tanque de produto combustível não inflamável que apresentou furos no fundo. Necessitamos trocar o fundo? E como fazer uma vez que o solo contaminado pode pegar fogo ou caso de corte quente, né, com oxiacetileno? Como fazer? Tá, você tem um produto que não é inflamável, mas é combustível. O fundo dele... desculpa. O fundo dele foi embora, né? Então, você tirou o tanque, você limpou o tanque, certamente, e daí, pô, como é que eu faço agora? Porque se eu tocar o corte acetileno lá no fundo, vai pegar fogo no material que está embaixo, porque, vamos falar assim, tipo de um óleo combustível, alguma coisa nessa faixa aí de ponto de fulgor mais elevado, tipo acima dos 80, 90, vai pegar fogo que está lá embaixo, né? Você tem que fazer um corte a frio. Então, você faz um corte a frio para iniciar, cortar toda essa chaparia a frio. Essa é uma saída. Então, e o que é um corte a frio? Você começa lá com uma dessas máquinas pneumáticas, né? Então, você não tem a fonte de ignição presente. Você pode fazer, por exemplo, um furo, vários furos juntos, né, um do lado do outro, e assim você vai cortando. Essa é uma saída. Existem várias saídas, né? Eu não vou falar das mais arriscadas aí que eu já vi. Antigamente se fazia, hoje em dia não se faz mais, né? Só antigamente. Mas uma outra saída é o seguinte: você faz o furo, injeta CO2 nesse furo, e daí você corta quente. Porque você está inertizando a parte de baixo que iria pegar fogo. Então, essa é uma saída. Minha sugestão, não inventem de fazer isso pode ser feito, existem técnicas de se fazer, mas fazer com todo cuidado, com pessoas que têm experiência em como trabalhar com essa situação. Porque senão a gente pode causar até alguém poder falecer numa situação dessa que você está mencionando aí. Tem uma outra questão que agora me veio aqui. Esses dias a gente estava discutindo, o pessoal estava tirando um tanque de operação e perguntou por que eu preciso fazer um serviço de corte de solda no costado dele. Por que você está tirando o tanque? Não, porque aqui a gente... Segurança em primeiro lugar, nós vamos esvaziar, vamos liberar o tanque. Eu disse, escuta, por que você não enche o tanque? Mais para cima, bloqueia, garante que ele aplica um loto ali, né? Garante que ele não tem nada, e dependendo do nível onde é que você vai ter que fazer essa solda e a capacitação do soldador, você pode fazer de maneira segura isso, né? Pô, mas você está querendo que eu toque fogo no tanque? Eu disse, não, a gente já fez isso aí em tanque de gasolina, quer dizer, teu produto é mais leve do que gasolina? Não, não é tão leve quanto gasolina. Então, dá para fazer, existem metodologias, existem normas, o API, por exemplo, tem norma, não só para esse que eu mencionei ali do trabalho de como é que substituir de maneira segura o fundo do tanque, mas também como fazer serviço com maneira segura, sem tirar o tanque de operação. Porque, às vezes, tirando o tanque de operação, você está criando um risco adicional, gente. Então, tem que ter nada como um bom estudo de risco. Avalia bem quais são as possibilidades para você tomar a decisão do que você vai fazer. Outra coisa, o conhecimento está disponível. Tem norma API, tem norma da FM Global, tem esses... Hoje em dia, eu acho que uma das grandes coisas aí da pandemia é esses fóruns, assim, né? Liga para um, liga para o outro, escuta como é que você faz isso, qual é a norma que você usou, qual foi a referência, qual é o livro, qual é isso, qual é aquilo. Trouxe a gente de uma maneira mais próxima, porque antes isso tudo era presencial, né?
E nem sempre dava. Não sei se respondi a tua pergunta, Márcia. Respondeu. Ótimo. Respondeu sim, Glitz. Muito obrigada. Alguém da plateia, dos convidados, tem mais alguma pergunta para fazer? Então, eu acho que nós podemos encerrar já. Nós iremos disponibilizar a apresentação. Por favor, deixem o e-mail, né? Agradeço a participação de todos, agradeço pela interação, pelas perguntas. A gravação será disponibilizada no YouTube também, nós vamos enviar para vocês. Agradeço ao Glitz por essa aula, pela participação nessa live. Glitz, foi muito bom, vários elogios aqui, o pessoal dizendo que parabéns pela palestra, pelo compartilhamento das experiências, vários elogios aqui no chat. Tem excelente como sempre, não é especialista em tanques, imagina se fosse, parabéns, ótimas exposições. Aqui tem outra. Excelente apresentação do Glitz, muito bom, parabéns, Glitz. Quero agradecer por compartilhar teu conhecimento conosco, a aula foi uma aula, essa live foi um aprendizado, muito obrigada. Eu que agradeço, Márcio, eu agradeço a provocação que você fez. Você me provocou com o negócio lá da Indonésia e eu fiquei me cobrando. Pô, eu disse um não para a Márcia, mas caramba, o que eu posso fazer no lugar, né? Eu agradeço as perguntas de vocês, a participação de vocês, agradeço aí as palavras generosas, mas eu gostaria de dizer, eu não sou especialista em tanque, eu tenho experiência com algumas coisas que deram errado em tanque e algumas que deram certo. Então, eu sei contar o que teve e o negócio é a gente compartilhar o conhecimento quer ser compartilhado. Senão, quando a gente vai embora, ele vai embora junto. Talvez, para a geração que vier depois, aí, da turma mais nova, a gente põe um pendrive aqui, puxa tudo antes do cara ir embora, né? Mas, por enquanto, não dá, então a gente tem mais que compartilhar. Agradeço aí a participação, a presença de vocês, agradeço, Márcia, aí o convite, quem sabe a gente bola uma outra, eu falo contigo. Um abraço para vocês, boa noite, obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau. Boa noite.